Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Ah, não, hoje é sexta ainda. Salve, salve galera! Elias na área novamente para mais um Sem História Triste. O programa que não dá desculpas. Yes! Galera, estou de volta para mais um programa. Vocês estavam com saudade? Digam aí no @semhtriste lá no Instagram. Olha, quem pegou os primeiros episódios aí do Sem H Triste, do Sem História Triste, ouviu que eu falava sobre o semhtriste@gmail.com, que é o nosso e-mail. Eu falava também que estamos em todas as redes sociais. Isso é verdade. Estou no Instagram, no Facebook, Twitter e etc, etc, etc. Porém, tô percebendo que tá uma relação assim mais vívida, pode-se dizer, mais calorosa, mais fervorosa. Tá rolando mais ideia no Instagram. Realmente, né, é uma rede que abrange mais pessoas e não tem aqueles problemas que o Facebook tem, de ter muita gente que não gosta, muita gente saindo. Eu acho que o Instagram tá ali no meio do caminho, né? Não é nem tão cult quanto o Twitter, underground quanto o Twitter. O Twitter é underground ao mesmo tempo não é, né? Mas enfim, não é tão underground quanto o Twitter e também não é tão mainstream quanto o Facebook. Então fica ali no meio do caminho, agrada a gregos e troianos e é lá que estou com mais fervor, beleza? Então vai lá, manda seu salve, chega lá, conta uma história. Conta como você está, conta o que está achando desta obra-prima, Pequena Pérola, que é o nosso Sem História Triste de Várzea. É o nosso cantinho, né? É o momento que a gente troca uma ideia. Na verdade, só eu falo. Mas aí tem o Twitter. Tem o Twitter, mas tem o Instagram, que é o lugar onde você também pode falar. E eu vou chegar aqui e comentar, primeiro ler e depois comentar sobre o que você disse lá no Instagram. Então, recado dado, vamos para o programa. Eu tava pensando aqui, caramba, já é sexta-noite e eu ainda não gravei o programa, e agora, né? Estou atrasado, mas esse tipo de coisa acontece. Tem sido uma semana bem assim, bem cheia, né? Tô terminando de reformar minha casa e a Serena está cada vez mais próxima. Pra quem não sabe, a minha namorada está grávida de 8 meses e, olha, estamos hoje no dia 5, né? De abril. Ela ganhará neném dia 23, é o dia programado. Porém, a gente sabe que chega nesse período, pode ser hoje, pode ser semana que vem. Cara, uma coisa curiosa, não sei se vocês já ouviram falar. Ela disse que os médicos, não sei se médicos, enfermeiros, eles falam pra tomar cuidado com a virada da lua, a troca da lua, alguma coisa assim. Que é quando a lua deixa de ser, exemplo, crescente para lua cheia. Ou se é na lua cheia. É nesse período aí. Por exemplo, agora vai ter dia 19, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui no calendário enquanto eu troco ideia com vocês. Eu não sei direito. Eu sei que dia 19 é certeza. Aí no fim de semana aí da Páscoa, né? Então, parece que vai rolar uma troca de lua aí.
E eles falam pra gente tomar cuidado, porque vamos supor que no exemplo dado aí, vamos supor que existe uma média aí de 10 bebês nascendo numa determinada maternidade. Aí na troca de lua, na lua cheia ou na lua não sei qual, pula pra 25. Uma baita de uma curiosidade, porque a lua, ela influencia muitas coisas aí na Terra, né? As marés e tal. Pelo visto, ela influencia alguma coisa no nascimento de bebês também. Muito louco, muito louco, muito louco. E aí pode ser que a nossa Serena chegue aí lá para meados de dia 19, 20, 21 ali, na Páscoa. Vai ser legal, né? Eu tenho na família bastante pessoas que nasceram em abril, então de repente teremos aí mais uma nascida em abril. Seria legal se ela nascesse no dia 21, porque ela comemoraria o seu aniversário sempre no feriado. Ou no dia 20, né? Porque aí ela comemoraria na véspera do feriado. Né? E por falar em curiosidades, eu tava pensando em falar um pouco hoje sobre curiosidades. Não sei se... Vamos ver, né? Vamos ver se vai rolar. Eu queria começar... lembra do episódio passado que eu falei do Bahia, né? O meu professor da faculdade. E, cara, aquele cara, ele não deixa de me surpreender, mano. Aquele cara é impressionante. Ele contou mais uma história, eu vou dividir com vocês aqui, fazendo a parte 2 do Bahia, pra encerrar aí com chave de ouro, até segunda ordem, né? Vai que daqui a alguns... Deixa eu me ajeitar aqui. Vai que daqui a alguns dias ele conta mais alguma história mirabolante e eu queira compartilhar com vocês. Falando assim no pé do ouvido, né? Ele disse o seguinte: ele falou que morava na Bahia, obviamente, passou no concurso e veio trabalhar aqui na zona sul de São Paulo, no bairro do Capão Redondo aqui. E aí ele tinha uma escola aqui, né? Que ele veio dar aula e tal. E aí ele falou que essa escola era a escola de bairro, era escola, digamos, perigosa, né? De bairro pobre e tudo, perigosa. E aí ele contou que ele chegava na sala de aula e tinha um cara que ficava no fundão lá. As pessoas participavam da aula, umas mais assim, assíduas, assim, mais de perto, falando e tal, perguntando, outras ali mais na dela e tal. E esse cara ficava no fundão, de braço cruzado e meio estranhão, tá ligado? Aí ele ficava olhando pra aquele cara, mano, cara mal encarado. Qual que é a vibe desse louco aí, né? Beleza. Aí chegou um dia que esse cara olhou pra ele e ele perguntou qual é que era desse cara e tudo. Questionou, né? O professor tem um pouco aquela característica de ser digamos, o manda-chuva ali, né? Naquele momento ali. Então ele questionou qual era daquele cara e tudo. E esse cara falou que ele é meio quietão e tal, mal encarado. E ele pegou e falou assim, eu não lembro o nome agora que ele deu, mas eu vou inventar um nome aqui pra poder continuar a história. Ele falou assim, mano, o cara mal encarado, né? Mano, você conhece o Buiú? Então, eu sou irmão do Buiú, mano. Você fica na sua. E aí o professor, na hora ele já imaginou o Bahia, na hora ele imaginou um monte de coisa, né, mano? Quem é esse Buiú, velho? Quando uma pessoa fala desse jeito, obviamente ela tá insinuando que esse Buiú é um cara perigoso, de repente um traficante, um ladrão, alguém fudido, né, ali do bairro e tal, pensando que ele estando num bairro perigoso, né, ele já pensou assim, puta, deve ser o chefão do tráfico aqui, né. Aí ele pegou e falou assim, pensando rápido e louco como ele é, o meu professor o Bahia, ele pegou e falou assim, eu não conheço esse Buiú não, mas você conhece o Zóio? Aí o cara ficou meio assim, tô ligado quem é o Zóio, mano. E o cara saiu. Depois desse dia, o cara nunca mais mexeu com o Bahia, nunca mais mexeu com o meu professor. Ficou na dele, na moral e tal.
E o professor ficou abismado, porque o professor, enquanto ele contava a história, ele ia dando a narrativa ali, né, do episódio, e ao mesmo tempo ele ia falando entre parênteses pra gente o que ele tava sentindo enquanto ele falava, os pensamentos, né. E ele falou que não sabe quem é Zóio, ele falou um nome X, ele falou que em toda favela tem um Zóio. Olha o papo do cara, velho. Que em toda favela tem um zóio e que foi o apelido que ele pensou primeiro, assim, que ele achava que era muito fácil de dar certo, e ele falou, e deu certo realmente. Aí um outro professor perguntou quem era zóio e ele falou, eu não faço ideia, mas eu sei que tem um zóio em todo lugar, né? Aí eu falei, mano, você tá brincando comigo, velho. Inclusive eu dei o nome de Buiú, porque Buiú também é um apelido que tem bastante bairro. E eu fiquei com aquela história na cabeça. Eu falei, mano, esse professor é louco, velho. Como é que ele fala um bagulho desse, né? E aí, beleza. Deixei rolar. A aula continuou lá. Mudamos de assunto. Fomos falar da matéria em si e tudo. E aí eu tava trampando, né? E já contei aqui em alguns episódios anteriores, eu trabalho numa cervejaria, então eu visito clientes. E muitos desses clientes, eles ficam em bairros pobres, né? Em comunidades pobres, né? E aí eu, puta, mano, aquela história do professor foi foda, né, velho? Aquele professor é louco e tal. Aí beleza. Aí de repente tava num cliente que eu tava ali, assim, perto do cliente, mas ao mesmo tempo eu não tava no assunto do cliente. O cliente tava conversando com uma outra pessoa. E aí ele pegou e falou assim, aí chegou um terceiro cara, assim. Tava um ambiente, apesar de eu estar na comunidade, né, num lugar, digamos assim, até um pouco perigoso pra uma pessoa de fora e tudo. Inclusive eu ando sempre muito, assim, ao mesmo tempo preocupado, mas ao mesmo tempo tentando, assim, cumprimentar todo mundo. Tem todo um conjunto de posturas, né, pra você entrar numa comunidade, entrar num lugar onde você não conhece. Apesar de eu morar no Capão Redondo, né, lá é um outro bairro completamente diferente. Então é fácil eu andar aqui no bairro onde eu cresci, mas agora andar num bairro completamente diferente é outra dinâmica, né? Às vezes eu chego de carro no lugar, as pessoas podem me confundir com qualquer outra pessoa, ou de repente eu tô com a roupa da empresa, sei lá, né? Muitas coisas podem se passar pela cabeça de uma pessoa que tá lá, né? Mas eu olhei pra essa situação, então tava o cliente, o outro cara conversando, né? E chegou uma terceira pessoa e catou e falou assim, você sabe quem é o... E falou um nome lá, vamos colocar o outro apelido aí. É um exemplo, sei lá, Perna, vai. Você sabe quem é o Perna, mano? Aí eu... Mano, na hora, velho. Eu com a história do Bahia na cabeça, putz, mano, o Bahia é foda, né, velho, e tal, que não sei o que. Aí na hora que esse cara chegou, o cara... Eu fui um pouco trouxa, né, mas o cara tinha um semblante, assim, uma aparência bem... Parecia amistoso, assim, né, parecia ser amistoso. Então, eu tive um pouco de coragem ali de fazer essa piada, essa brincadeira, né, reproduzir a piada do Bahia. Aí ele, na hora que ele falou, você conhece o Perna? Falou pro cliente. Aí eu, tipo, interrompi assim, não interrompi, mas eu falei antes do cliente, assim, eu peguei e falei assim, mano, o Perna eu não conheço, mas eu conheço o Zóio. Aí o cara pegou e falou assim, pô, o Zóio, mano, o Zóio é gente boa, hein, mano, da hora, pode crer, mano, o Zóio lá da rua de cima, né, pá. Aí eu falei, mano, mas o Perna eu não conheço e tal. Aí mano, o cliente também falou que eu não conhecia e tal, mas eu fiquei sério, né, lógico. Mano, aí óbvio, né, o cara continuou conversando com a gente e tal, eu já tinha atendido o cliente e tudo mais, né. E atendendo clientes assim na rua semanalmente, a gente criou bastante amizade, então é possível fazer uma brincadeira e tal, lógico, sempre no respeito, né. Então isso que eu falei foi uma coisa completamente neutra e tranquila, assim, não ofenderia ninguém, né. O máximo que poderia acontecer era o cara falar, pô, mas o Zóio eu não sei quem é, né, e tal, coisa do tipo, né. Então eu fui um pouco bobo por fazer a brincadeira, mas foi uma coisa totalmente inofensiva, né.
Mas, mano, por dentro eu fiquei pensando assim, caramba, velho, eu pude confirmar que realmente existe um zóio em todo lugar, cara. Putz, mano, que coisa idiota, né, velho? Coisa idiota. Mas enfim, foi isso, cara. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu tava mudando um pouco de assunto aqui. Vamos girar, né? Vamos girar o assunto. Eu tava pensando em fazer um programa sobre curiosidades, né? E aí eu tava brisando aqui em algumas curiosidades na internet e tal. Que aconteceu pra eu pensar em fazer isso, né? Eu tava pensando numa long neck, que é a embalagem long neck, na garrafa e tal, descartável. E eu tava brisando long neck e tal. Aí eu, curioso, né, cara? A gente fala tão naturalmente, né, long neck. E pensando assim, é uma palavra de estrangeiro, uma palavra são duas palavras estrangeiras, né? Termo estrangeiro e tal. Aí eu comecei às vezes a gente ouve uma palavra estrangeira, a gente fica um pouco curioso, tipo, tentando decifrar ali, traduzir, né, melhor dizendo, o que significa e tal. Às vezes tem todo não só o significado, mas tem toda uma versão, né? Às vezes a tradução crua não significa exatamente o sentido daquela expressão. Mas eu fiquei viajando ali, eu faço isso com muitos termos estrangeiros, por ter um pouquinho de facilidade com inglês, né? E aí eu brisei assim, long neck. Aí eu, long significa longo, né? Comprido e tal, óbvio, né? Neck, eu fiquei viajando, neck. Aí eu, redneck, né? Lembrei dos redneck, que pra quem não sabe, redneck é uma gíria, um apelido, né? É pejorativo, né? Um apelido um pouco de tiração pra falar daqueles caras que vivem ali na região do Texas, ali dos Estados Unidos, aqueles caras que vivem em trailers, sabe? Aqueles caras bem matuto mesmo. Mas a palavra matuto não cabe muito bem, porque no Texas é mais desértico, né? O ambiente, né? Mas fazendo um paralelo com as pessoas interioranas do Brasil, os rednecks são aqueles caras mais chucros, né? Aqueles caras mais chucros. E redneck significa pescoço vermelho, né? Não sei exatamente porquê. Não sei se é porque eles têm uma característica de ser mais, tipo, pessoas, não sei, mas brancas, que tomam muito sol e aí acabam ficando vermelho. Não sei direito o que significa. Mas pensando nos rednecks, eu acabei pescoço, né? Aí eu, fiquei viajando nisso aí. Aí eu, então peraí. Neck. Enquanto isso eu tava falando com vocês, eu fiquei curioso aqui. Digitei aqui no Wikipedia o que significa redneck, pra ver se eu não falei besteira. Redneck é um termo utilizado nos Estados Unidos da América para nomear o estereótipo de um homem branco, acertei, que mora no interior daquele país. Legal, acertei também. Tem uma baixa renda, sim. Implicitamente eu disse isso, né? Porque vive em trailers, né? E é de origem humilde tradicionalista, assim, mais chucro, né? Realmente. Sua origem deve ser ao fato de que, pelo trabalho constante dos trabalhadores rurais, em exposição ao sol, acabavam ficando com seus pescoços ou pescoços? Boa pergunta. Avermelhados, né? Do inglês redneck. Aí, caramba, então eu acertei em cheio. Na real, eu nunca tinha lido, né? Sobre o que significava. Eu meio que deduzi, né? Quando eu ouvi falar dos rednecks. Então, voltando aqui, aí eu tirei, né? Lembrei que neck significava pescoço por causa dos rednecks, né? E aí, já fica a curiosidade aí do que é o redneck. E aí eu, pescoço longo, cara. Daí eu comecei a me lembrar da long neck. Eu falei, realmente, né? Se você imaginar que aquela parte mais fininha ali da cerveja, da garrafa, antes de chegar na tampa ali, né? Se você imaginar que a tampa é a cabeça da garrafa, que a parte gordinha ali que vai a maior parte do líquido é o corpo da garrafa, né? Obviamente que
aquela partezinha mais estreita vira o pescoço. Então, realmente é pescoço longo mesmo, né? Tipo uma girafinha, né, cara? Girafinha sem seus membros, né? Aí eu fiquei viajando, eu falei, porra, velho, é foda, né? Às vezes você se acostuma com a palavra ou um termo, aquilo vai ganhando vida, vai ganhando significado, que chega um momento da sua vida que você não sabe de onde veio aquilo, cara. É que nem, sei lá, eu tava outro dia contando pra minha namorada as curiosidades bobas que eu gosto de ouvir, que eu tô compartilhando com vocês. Eu tava falando pra ela que quem tem boca vai a Roma, né? Aí ela pegou e falou, quem tem boca vai a Roma, assim, não entendendo direito o que eu queria dizer. Aí eu peguei e falei, mas você sabia que quem tem boca não vai a Roma no sentido de ir até a Roma? Que é o que a gente usa esse termo, a gente usa esse ditado pra dizer assim, você tá chegando num lugar novo e você não pergunta, você não se informa, caramba, quem tem boca vai a Roma, né? Quem tem boca sai perguntando e chega até Roma, né? Só que na verdade não significa isso. Quem tem boca vai a Roma, de vaiar Roma, né? Imagino que em algum determinado momento a Roma tava tirando, né? A Roma estava tirando com a cara de alguém e meio que era de consenso geral que todos vaiariam Roma, né? Ou todos vaiaram Roma. Então, quem tem boca vai a Roma, ou seja, todos vaiam Roma, né? E aí eu fiquei viajando nesse termo, tipo, caramba, como a frase ela vai ganhando vida e chega ao ponto da gente falar uma frase completamente diferente, tá ligado? Tipo, ganha um sentido completamente novo e a gente sai usando esse termo e ninguém sabe meio que de onde surgiu, assim, acho louco que aconteça isso com a língua. A língua é realmente muito viva, né? E dando procedimento, eu tava viajando também numa outra ideia, que foi assim, um brother que me falou, né, que antigamente, olha só, outra curiosidade, que viagem. Antigamente, acredito que não tinha moeda ainda, não existia o dinheiro, né? Essa curiosidade eu acho da hora, velho. Antigamente não existia dinheiro, não sei, as pessoas imagino eu, que elas trocavam mercadorias. Então vamos lá, eu sou um cara ali da fazenda, um fazendeiro, um agropecuário, não sei. E aí eu vou lá e faço arroz, eu produzo arroz. Aí beleza, eu tenho sacos e sacos de arroz ali no meu quintal, na minha fazenda, né? E aí o meu vizinho ou alguém ali meio que próximo a mim cultiva feijão ou cultiva, sei lá, tem gados, coisas do tipo. Aí o que eu faço? Eu troco com eles, né? De uma maneira onde cada um vai trocando com o outro até que chega ao ponto de que todos têm um pouquinho de arroz, um pouco de feijão e talvez ali uma carne ali, né? Do gado e tal, né? Imagino que antigamente era assim, as pessoas iam trocando mercadorias, né? Na era pré-dinheiro, antes do dinheiro ainda. E quem prestava serviço para outras pessoas acabava não tendo direito, sendo uma coisa não prática, né? Como eu vou pagar você? Tipo, você vem aqui me ajuda na minha fazenda, eu vou pagar você com arroz, né? Aí eu te dou um saco de arroz, dependendo se você trabalha 2, 3 dias, você trabalha mais, você ganha o quê? 3, 4 sacos de arroz? E aí como você vai carregar isso, né? Às vezes a pessoa não tem nem carro, não consegue levar aquilo embora e devia ser muito difícil, né? Então, foi aí que o sal, é aí que entra a ideia, o sal. O sal, ele era uma iguaria, né? Ele era um tempero e eu acredito que quando o sal foi descoberto como tempero, ele deve ter mudado tudo, porque o sal é a base, é uma das bases de tempero para tudo, né? Praticamente você tempera tudo com sal, né? Então, alguns casos sal e pimenta também fica muito bom para quase tudo. Então, o sal ele se tornou uma coisa quase que é imprescindível. Todos queriam e tinham que ter o sal ali para fazer
Quem prova uma comida com sal, depois não consegue mais comer uma comida sem sal, né? Então, imagino que deva ter estourado demais a ideia do sal, assim. E aí, ao mesmo tempo era prático, né? Porque o sal, só você pensar, tipo, num saco de arroz, num saco de sal, tá ligado? É muito mais prático você carregar o sal. O sal é sempre... você usa sempre pitadas, né? Então, acredito eu que um saco de sal já valia muita coisa, né? E aí, cara, o mais impressionante é isso, tá ligado? Tipo, as pessoas, elas começaram a receber, e eu acredito que naquela comunidade, naquele período de tempo, se tornou uma coisa muito comum as pessoas receberem seus pagamentos com sal. E aí, você trampa e você recebe o que no final lá do seu trabalho? Você recebe o seu salário, cara. Salário, salário. Porra, eu achei isso muito foda, tá ligado? Puta, tipo, explosão de cabeça, assim. Mano, pode crer, velho. Pode ser uma história totalmente inventada, não sei, cara. Eu nunca corri atrás disso pra saber se isso é verdade. Mas eu achei isso muito foda, faz muito sentido, tá ligado? Tipo, mano, deve ser verdade, sabe assim? Então, eu achei isso muito impressionante, assim. Porra, voltando agora, fazendo o link com o começo do episódio, eu tava pensando, porra, mano, eu quero trazer um episódio de curiosidades pra galera e tal. E eu comecei a dar uma viajada, pesquisei alguns sites e eu acabei não vendo muita coisa, assim. Pô, mano, eu acho que eu vou dar uma viajada, eu vou começar falando um pouco da segunda história do Bahia, eu vou falar um pouco da brisa que eu tive de manhã com a Long Neck, até mandei no grupo lá da minha galera, brinquei que eu queria beber hoje à noite e tal. Enfim, é mais um episódio, né, cara, de cultura inútil, né? Mais um episódio, assim, pra gente parar e sair um pouco das brisas do mundo, tá ligado? É Bolsonaro, notícia de político o tempo inteiro. A minha intenção é deixar a sexta-feira como ela deve ser, né? Mais suave, com aquela... É claro que tem as pessoas que trabalham fim de semana, então todos os meus pêsames a vocês. Força, estou com vocês, tá? Em pensamento. Porém, eu trabalhei muitos anos, cara. Fim de semana, vai por mim. 6 anos eu trabalhei. Mas agora eu tô trabalhando de segunda a sexta, então eu sinto aquela coisa da sexta-feira, tá ligado? Eu entendo, por mais bobo e clichê e ridículo que às vezes soa o sextou, tá ligado? Uma parte de mim sente assim, tipo, porra, velho, é mesmo, né, mano? Sexta-feira, a semana foi embaçada, porra, vou dar uma relaxada. E a ideia do programa é esta, meu preciosíssimo ouvinte. Então, deixa eu ver aqui se eu já consegui enrolar tempo suficiente vocês. Vamos ver quanto tempo de programa eu tenho. 27, 28 minutos. Não acredito que eu consegui falar tanto tempo assim, praticamente sobre o nada. É quase um Seinfeld, né? Falamos muito sobre o nada. Galera, vou vazar. Vou sair fora, tá bom? Vou ali beber um pouquinho com os meus amigos. Você que não bebe, saia também, cara. Vai lá. Pede um suco, ou então, sei lá, só troca uma ideia mesmo, pra dar uma relaxada. Eu tive uma falando de professor, né, vou fazer um arco aqui, né, juntar como o Dom Casmurro, né, quem pegou a referência aí dele, do comecinho do livro, onde ele fala que ele quis unir a infância, a velhice e a infância, né? Então, unindo aí o começo ao fim do episódio. Eu tive uma professora, puta professora foda, cara, que ela dizia que a gente precisa sair da rotina, né? É uma coisa tão boba, né, cara? Eu, mais uma vez, falando o óbvio aqui, mas o óbvio precisa ser dito, né? E a gente precisa ir num lugar diferente, cara. Às vezes, se você bebe sempre no mesmo bar, você não consegue se lembrar direito qual foi aquele dia que aconteceu aquele detalhe, tá ligado? Quando você faz aquela sua única viagem do ano pra
X lugar, você vai se lembrar, tá ligado? Ou quando você vai naquele outro bar, mesmo que tenha sido zoado, mas você vai se lembrar daquele dia, tá ligado? Então eu acho legal sair um pouco da rotina, fazer algo diferente, tentar pôr em prática alguma coisa que está aí martelando na sua cabeça, né? Quem é que sabe? Vou sair fora e depois a gente troca ideia, fechou? Um abraço, valeu, falou e tchau.